Aqui para a gente ganhar um tempinho. O Senhor tem posto no meu coração, já que pela graça do Senhor tem irmãos se achegando, outros se reachegando. Então o Senhor tem posto no meu coração a gente relembrar alguns fundamentos. E em oração, nesses últimos tempos, o Senhor tem falado sobre um fundamento em específico. Nós vamos trabalhar hoje aqui na reunião. E se trata exatamente aqui do nascimento no Espírito. E a gente vai aqui tentar juntos trazer aqui uma reflexão sobre uma passagem bíblica que Jesus ele conversa com Nicodemos, é uma passagem muito preciosa. Então, vou só testar aqui, irmãos, se está funcionando. Ok. Então é isso. Talvez a gente não consiga falar tudo, mas louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor já repartiu aqui. De fato, tanto a oração do Vince, quanto a visão do Luiz Sérgio, a palavra do Cauado, está muito em cima daquilo que o Senhor foi, ao longo dessa semana, falando ao meu coração, que é essa atuação preciosa, maravilhosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, como isso faz toda a diferença e como nós necessitamos de nós mergulharmos na vida do Espírito Santo, né? Então, o texto está em João, capítulo 3, versículo 1 a 8, e está escrito assim, queridos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, ele era um homem muito respeitado em Israel. Essa peculiaridade, ela é importante para o diálogo que nós temos entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos provavelmente era um membro do Sinédrio, então ele não era só importante para Israel. Ele era um religioso fariseu de muito conhecimento das Escrituras, da lei dos profetas, como poucos, um homem certamente de muitas obras, um homem de muita integridade, ao menos aquela integridade visível, para consumo público. E Nicodemos, então, diz aqui que ele era um dos principais dos judeus. E Nicodemos, ele tem, embora ele não, pelo diálogo que a gente tem aqui ao longo desses textos, embora ele não seja um homem ainda crédulo, que creu em Jesus, que se tornou um dos discípulos, mas ele era um homem que tinha uma curiosidade sincera a respeito de quem era Jesus. Ele tinha uma curiosidade, e sendo um dos principais dos fariseus, ele propôs a ter com Jesus. E aí, João vai narrar isso para nós, e fala ali que este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Note que Nicodemos foi à noite, porque sendo um homem dentre os fariseus, religioso, muito provavelmente, para Nicodemos, não era muito bem visto ele estar com aquele mestre da Galileia, que fazia e operava sinais. Então ele vai, não publicamente, como os outros fariseus, ali tentando interrogar Jesus, de uma forma a colocar Jesus ali numa sinuca de bico, ou para trazer algum tipo de condenação sobre o Senhor, mas ele vai à noite, talvez por esses dois motivos que a gente pode aqui pensar. Ele não queria ser visto ao lado de Jesus, mas também ele não tinha ali a intenção de interrogar Jesus para Jesus ser posto numa armadilha. Ele era um homem que tinha uma curiosidade sincera. Então ele vai e ele diz assim, Rabi, ele se dirige a Jesus de forma respeitosa. Sendo um mestre em Israel, se dirigir a um Rabi, significa que ele reconhece a autoridade nas Escrituras. Então ele se dirige de forma respeitosa a Jesus e diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele reconhece na pessoa de Jesus um profeta, porém, um mestre. Porém, nada indica que ele vê em Jesus um profeta, ou o profeta de que fala Moisés, ou mesmo o Messias. Mas ele reconhece, diferentemente dos outros fariseus, que pensavam que as obras de Jesus eram vindas da parte de Satanás, de Beelzebul, ele não. Ele reconhece que Jesus ele fazia obras e que essas obras vinham de Deus, que Deus era com ele.
E aí ele vai falar assim: porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então aqui eu estou só passando primeiro um panorama para depois a gente refletir sobre esse texto. Mas quando ele fala isso, talvez viria uma pergunta ali logo depois. E muito provavelmente a pergunta de Nicodemos era: você é o Messias? Ele estava ali para indagar Jesus e tentar interpretar quem era aquele mestre de Israel. Mas Jesus, ele vai atravessar esse diálogo e ele vai direto na necessidade de Nicodemos, que é a necessidade de todos nós, a necessidade de cada homem, em qualquer parte da história, em qualquer parte do espaço ou do tempo, a necessidade de Nicodemos, mesmo sendo um homem de integridade, de obras, religioso, bem visto, Jesus atravessa com uma frase que é como uma espada e vai no coração dele. E ele vai dizer assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, como ele era um homem fariseu, ele era adepto de um pensamento judaico, e eu posso falar isso com muita segurança, irmãos, porque isso está na Mishnah. A Mishnah são os escritos que pegavam as tradições orais dos hebreus naquele tempo. Começou a ser escrita em 70, mas ela pegou séculos, talvez milênios de tradição judaica. E na Mishnah expressa o pensamento judeu da época, que falava assim, que Deus tinha um reino. Embora a expressão reino de Deus não tenha no Velho Testamento, Deus é tido como rei. E na visão judaica da época, o reino de Deus, ele seria um reino exclusivamente futuro, não presente e futuro, como Jesus fala, o reino chegou e o reino virá. Nós já falamos algumas vezes aqui, e a gente sabe que o reino vai vir glorioso, mas o reino já chegou no coração dos discípulos de Jesus. Aqueles que nasceram no Espírito, nasceram de novo, recebem o reino de Deus no coração. Mas, no pensamento judaico, o reino era algo exclusivamente futuro. E significava para o judeu, segundo a Mishnah, entrar na vida e na ressurreição. E no pensamento judaico, e isso é muito importante, e Nicodemos pensava assim, porque ele era um fariseu, membro do Sinédrio, todo judeu, nascido judeu, entraria no reino de Deus, independentemente de qualquer coisa, só pelo fato de ser judeu. Só duas coisinhas poderia tirar um judeu desse reino futuro, que era se um judeu fosse apóstata da fé judaica, ou se um judeu cometesse um tipo de iniquidade extraordinária. Isso está escrito na Mishnah, no volume 10. Então, ele era adepto desse pensamento. Mas Jesus, ele está dizendo para Nicodemos que o nascimento dele não tem valor algum, que necessário era a Nicodemos um novo nascimento. Por isso que ele vai dizer assim: Nicodemos, necessário a você é nascer de novo. De pronto aqui, irmãos, isso significa o seguinte, que a velha natureza, ela não tem valor algum diante de Deus se ela não for regenerada. Nós podemos ter obras, nós podemos ter integridade, nós podemos ter conhecimento das Escrituras, mas se nós não experimentarmos do Espírito Santo regenerando o nosso coração, nós não podemos ver o reino de Deus, assim como Nicodemos. Então Nicodemos, ele vai perguntar ao Senhor de novo, porque ele não entende o que o Senhor está falando. Aí ele vai dizer assim: mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus, ele vai explicar para ele o que é nascer de novo, usando uma outra expressão que significa a mesma coisa. Ele vai dizer assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai especificar, se lá ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver, aqui ele vai ser mais contundente, ele vai falar, não pode entrar. Só que ele vai trocar, não pode nascer de novo, ele vai dizer assim, não pode nascer da água e do Espírito. O nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E nós vamos refletir sobre tudo isso, só passando o texto, irmãos. E aí, então,
Jesus, ele não entendendo nada, Jesus vai até exortá-lo, porque Jesus esperava que ele entendesse. Um pouquinho mais à frente, eu não vou ler esse texto, ele diz assim: você é mestre de Israel e não entende o que eu digo? Porque quando Jesus vai dialogar com Nicodemos, nós vamos chegar no Espírito Santo, tá, meus irmãos, em tudo que foi colocado aqui. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele vai trazer vários elementos do Velho Testamento aqui, para que Nicodemos entendesse o que ele estava dizendo. Então ele vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E glória a Deus por tudo isso. Então o que eu quero conversar com os irmãos são 4 pontos aqui, que eu quero refletir sobre essa passagem com os irmãos, acerca da necessidade que temos, da presença, da obra e do trabalhar e da realidade do Espírito Santo na nossa vida. Porque essa é a nossa necessidade, seja como indivíduo, seja como corpo. E nós cremos e temos crido que o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre nós. E então, eu quero dizer para os irmãos, é o seguinte aqui, né? Eu quero tentar trabalhar com os irmãos 4 fatos. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou pelo menos nos 2 primeiros aqui, e eu peço aos irmãos que venham comigo, por favor, que eu creio que é de Deus, tá? O primeiro fato sobre o que é nascer de novo. O que é novo nascimento? O que é o ser nova criatura? Então, o primeiro fato é: o nascimento do Espírito é um ato de Deus que consiste em criar um novo ser. O nascimento do Espírito é um ato que provém de quem? Provém do Senhor. Quem faz essa obra no indivíduo é o Senhor. E Jesus, o Verbo de Deus, se tornou carne para tornar essa obra possível a nós. Ele derramou o sangue dele na cruz para tornar possível esse novo nascimento. Jesus assumiu a velha natureza e ele expôs essa velha natureza na cruz. E quando ele o fez, ele trouxe a ressurreição e a vida, como nós compartilhamos na reunião passada, para dentro da natureza humana. E aí então Jesus, ele inaugura uma nova natureza. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro ressuscitado entre os mortos. E a palavra diz que ele é a primícia dos que dormem, porque assim como o Senhor ressurgiu dentre os mortos, com um corpo glorificado, cada um que tem fé em Jesus ressurgirá dentre os mortos, porque ele inaugurou uma nova criação, uma nova natureza. Só que essa nova natureza, quem realiza ela para dentro do coração do homem, não é vontade humana, não somos nós. Embora, irmãos, a nossa participação e a nossa escolha e a nossa reação à graça de Deus sejam imprescindíveis, mas é um ato de Deus que consiste em criar um novo ser. E esse é um dos fatos ligado ao nascimento do Espírito. Por isso o texto vai dizer: quem não nascer de novo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, mas nascer de novo, eu não vou ficar aqui, irmãos, com grego, mas pode significar 2 coisas: nascer novamente ou nascer do alto. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que as 2 realidades são verdadeiras. O novo nascimento significa um nascimento de novo, uma nova geração, mas também significa nascer do alto, porque é uma obra do Espírito Santo. Nicodemos entendeu o novo nascimento como nascer de novo. Por isso que ele fala: pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus não corrigiu Nicodemos. Mas João usa a palavra, que a palavrinha significa anotem, em diversas passagens da sua carta, do seu evangelho. E essa palavra significa, em todas as passagens que ele usa, é nascer do alto. Por isso que pode ter esses 2 significados. Então, assim, o que eu poderia dizer que nascer de novo é um milagre operado pelo Espírito Santo de Deus, que confere ao indivíduo uma nova natureza. E essa nova natureza que ele confere a cada um de nós, ela é espiritual e ela é santa. Isso é nascer de novo. E se observarmos, irmãos, o versículo 6, não vou voltar aqui, mas diz assim: aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja,
detém uma natureza que é meramente carnal, é uma velha natureza. Mas aquele que é nascido do Espírito é espírito, ou seja, detém uma natureza que é espiritual. E o novo nascimento, então, envolve a criação de uma nova natureza. E esse fato, ainda no fato 1, queridos, esse fato envolve duas realidades em nós. A primeira está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, 4 e 6. E vai dizer da obra tremenda que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa. E nós somos gratos ao Senhor, porque o maior privilégio que temos é ser parte dessa obra. E nós somos participantes para que essa obra se estenda na vida dos outros. E diz assim o texto: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então Satanás, ele atua no homem, na velha natureza, e ele provoca cegueira espiritual. Por isso que a palavra vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos entenebrecidos de entendimento. E aqui vai dizer que, por que Satanás gera incredulidade, cegueira espiritual pela incredulidade? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E Cristo é a imagem de Deus. Mas o texto segue, e aqui fala da obra do Senhor. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E quando Deus disse, das trevas resplandeça a luz, os irmãos se lembram? Pode responder, irmãos. Em Gênesis, das trevas resplandece a luz. Paulo está trabalhando algo que é lindo aqui, queridos. Lá em Gênesis diz que Deus viu trevas sobre a face do abismo. E ali tem um verbo que o Choquito sabe muito bem. Diz assim, Elohim bará, que significa Deus criou. E esse bará, ele tem uma ação muito específica, não é criar de qualquer jeito. Significa assim, Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Então, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse o quê? Haja luz. E quando Deus disse haja luz, o que houve? Luz. E depois da luz, a criação. Mas aqui o texto está dizendo assim, que o mesmo Deus que disse das trevas resplandece a luz, esse Deus, mais uma vez, fez a luz brilhar. Mas dessa vez, que Ele fez a luz resplandecer, Ele não disse haja luz. Na primeira criação, Ele disse haja luz. Mas agora, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Então, do mesmo modo que lá em Gênesis, Ele viu trevas sobre a face do abismo, quando o Senhor olhou para nós, antes de Cristo entrar em nossa vida, o que Ele viu? Ele viu trevas sobre a face do meu coração. Ele viu uma escuridão completa. Então Ele disse, haja luz. Quer dizer, Ele resplandeceu em meu coração. Ele olhou para nós, irmãos, e viu a escuridão, trevas no coração. Nossa mente estava obscurecida pela iniquidade. Então agora, Ele não disse haja luz, Ele resplandeceu no nosso coração. E quando Ele o fez, Ele resplandeceu para que ocorresse a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando o Senhor, Ele resplandeceu nas trevas do meu coração, quando Ele resplandeceu, Ele afugentou as trevas que estavam sobre mim. E Ele iluminou o meu entendimento para que eu pudesse ver a glória dEle que está em Cristo Jesus. Eu era cego, mas agora eu vejo. E quando o Senhor o fez, Ele, através do Espírito Santo, Ele arrebatou o meu coração. Ele arrebatou o seu coração. Ele retirou o nosso coração do império das trevas e o transportou para o reino do seu Filho amado. Porque Ele resplandeceu em nosso coração. Nós vimos a glória de Deus,
nós nos apaixonamos por Deus, e o Senhor então, Ele mudou a nossa vida para sempre. E isso porque o Senhor resplandeceu nas trevas do nosso coração. Quando Jesus brilhou em nós, Ele afugentou as trevas. Então vimos a glória do unigênito do Pai. E isso nos atraiu. Irmãos, isso nos mudou para sempre. Eu era cego, eu vi a glória de Deus. Ele não disse haja luz, Ele resplandeceu em meu coração. Por isso que Paulo vai dizer assim, que aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. E aí, irmãos, uma nova criatura surgiu. E aí o Senhor gerou na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que experimentou o ser nova criatura, uma nova natureza. Por isso que o texto, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, assim, em 2 Coríntios 5, 15 e 17, que é um segundo fato aqui, que tem a ver com ser nova criatura. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E o que isso significa, irmãos? Porque antes do Senhor resplandecer em nosso coração, nós tínhamos uma velha maneira de pensar. Nós admirávamos certas pessoas, admirávamos certos artistas, certos filósofos, porque a nossa maneira de pensar era corrompida pela iniquidade. Então nós admirávamos mesmo pessoas que tinham ideologias nefastas, coisas que eram opostas ao Senhor, e vibrávamos com certas pessoas, professores, mestres, amigos. Mas não, agora algo aconteceu no nosso coração. E o que aconteceu conosco? Então voltamos ao texto. Se antes nós conhecíamos as pessoas segundo a carne, também nós conhecíamos Cristo segundo a carne. Então, por exemplo, irmãos, não sei se é a experiência de cada um, mas quando eu pensava em Cristo, eu pensava num bom homem ou num filósofo que tinha uma boa ética. Mas quando o Espírito Santo, ele age em nós, ele resplandece Cristo no nosso coração, ele nos faz ver quem Cristo de fato é. E quando nós vemos quem Cristo é, isso muda tudo na nossa vida. Quero lembrar os irmãos de uma passagem que Jesus, ele estava caminhando com os discípulos e ele pergunta aos discípulos, ele fala assim: o que dizem que eu sou? Aí eles vão falar assim: alguns dizem que você é um profeta, ou Elias e tal, eles citam diversas possibilidades. Mas Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E o Senhor pergunta, porque Ele está interessado em como vemos o Senhor. E aí Pedro vai se interpor nessa passagem e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se nós vermos em Cristo um mestre, Ele vai ser mais um mestre. Não tem muita diferença na nossa vida. Se nós vermos Jesus como um profeta, Ele também vai ser mais um profeta. Mas se pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus, nós vermos em Cristo que Ele é o unigênito do Pai, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós compartilhamos em Colossenses na vez passada. Ele é o primogênito de toda a criação e o primogênito entre os mortos. Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. Então, se antes nós víamos Cristo segundo os olhares carnais, de uma mente ainda não regenerada, porque o Senhor nos faz uma nova criatura, Ele muda o nosso pensar, Ele muda os nossos pensamentos, Ele muda a nossa visão. E isso tem a ver com o fato do Espírito Santo reavivar o meu coração em Cristo, de um novo nascimento, um nascimento do alto, de uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Espírito Santo. Em Colossenses diz assim, só vou ler para os irmãos: porque nele foram criadas todas as coisas,
Nós compartilhamos isso na semana passada. Foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Paulo, antes de falar isso, ele ora, e essa era uma oração que estava no coração de Paulo, e era forte, era um fervor do coração de Paulo. Em Colossenses diz que ele orava para que os irmãos tivessem a revelação do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E dessa forma, entendendo, compreendendo, tendo revelação, eles vão poder andar, frutificar em toda boa obra e andar de forma agradável ao Senhor. E vão crescer no conhecimento de Deus. Veja que a oração de Paulo é para que nós tenhamos o quê? Entendimento, compreensão de quem Cristo é. Porque se olharmos e vermos Cristo de fato como Ele é, isso muda tudo na nossa vida. Isso muda a nossa devoção. Isso muda a nossa adoração. E nós precisamos disso pelo poder do Espírito Santo. Em João, ele vai dizer no capítulo, eu não lembro o capítulo, se o irmão lembrar, mas ele fala assim que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí João comenta essa passagem dizendo assim, e Jesus se referia ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. O Espírito Santo revelou a João que o Espírito Santo, Ele mesmo, seria dado aos homens. Ele ia habitar em nós. Só que antes do Espírito Santo ser dado a nós, era necessário que Jesus fosse glorificado. Porque o ministério do Espírito Santo na nossa vida é nos comunicar, primeiramente, irmãos, não só isso, quem Cristo é. E o Cristo que Ele comunica não é o Cristo apenas que se fez carne, não é o Cristo apenas que morreu na cruz, não é o Cristo apenas que ressurgiu dentre os mortos, mas é o Cristo que não pôde ser retido pela morte, porque nele não havia pecado nenhum. Então ele foi ascender aos céus e foi preenchido com toda a glória de Deus, como um homem, o Cristo glorificado. E é esse Cristo completo que o Espírito Santo nos revela, comunica a nós. Irmãos, isso arrebata o nosso coração. O Espírito Santo nos revela quem Cristo é, para colocar a nossa adoração no Deus verdadeiro, e não no Deus que possivelmente criamos. Nós podemos idolatrar até o Deus das Escrituras sem a verdadeira adoração, de forma religiosa, mas se o Espírito Santo comunicar, me regenerar, me dar experiências, soprar sobre o meu coração, Ele me revela quem Cristo é. Isso me faz andar de forma agradável ao Senhor. Isso me faz frutificar em toda boa obra. Qual é a necessidade que eu tenho, irmãos? Do Espírito Santo. Deus Pai teve a atuação no Velho Testamento, enfatizou a atuação de Deus Pai. No Novo Testamento, no início, em 3 anos, basicamente, enfatizou depois a atuação, o ministério de Deus, depois, centrou na pessoa de Jesus. E Jesus fez a obra de justificação, Ele tornou possível a regeneração, a salvação, as obras do Senhor, mudou a história da humanidade, a nossa história. Mas hoje, irmãos, quando Jesus ascende aos céus, quem está em atividade na terra, formando um corpo, um povo, um templo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está aqui entre nós, é Ele quem nos faz entender a palavra, é Ele quem nos faz entender quem Cristo é, as entranhas de Deus. Em Coríntios fala que pelo Espírito nós entramos nas entranhas de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo para conhecer e prosseguir a conhecer e ter intimidade com Deus e ter a autoridade do Senhor na nossa vida.
E por isso, meus queridos irmãos, Jesus está falando da necessidade de Nicodemos. Nicodemos, não adianta a sua atividade religiosa. Não adianta o seu nascimento como judeu. O reino de Deus só cabe dentro de um coração que nasceu de novo. Por isso, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aqui o fato 2, talvez a gente pare aqui, que diz assim, eu quero resumir dizendo que o nascimento do Espírito é desfrutar de uma aliança prometida desde os tempos eternos. Vou explicar para os irmãos. Isso está implícito no seguinte texto: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que seria então nascer da água e do Espírito? E os irmãos, com a graça de Deus, a visão do Luiz e a palavra do Cauado, é isso aqui. Você vê que o Senhor, Ele está trazendo unidade aqui, né? Nascer da água do Espírito faz uma alusão a uma aliança prometida desde os tempos eternos. E o ser nova criatura, o nascer de novo, ela tem a ver com nós desfrutarmos dessa aliança. Quando Jesus faz referência à água e espírito, à água e ao espírito, ele está tentando criar na mente de Nicodemos, porque Nicodemos não tinha entendido o que era nascer de novo. E aí ele queria fazê-lo entender. Então ele vai explicar de outra forma, que o nascer de novo é nascer da água e do espírito. Então ele vai fazer referências claras a promessas que o Senhor fez através dos profetas no Velho Testamento. Ele está criando ali uma coisa para que Nicodemos entenda o que ele está falando. Porque Nicodemos é um fariseu, um conhecedor das Escrituras. Ele tenta criar isso na mente de Nicodemos, uma lembrança de uma aliança de Deus que é mencionada principalmente, não só, no profeta Ezequiel e no profeta Jeremias. Então, o texto diz assim, né? Vamos lá. No profeta Jeremias, diz assim, Jeremias 31 a 33. E Jesus está fazendo referência a isso. Tem outras interpretações desse texto, mas aqui é a interpretação que eu considero a mais adequada, porque é a palavra pela palavra. Você usar a palavra para interpretar a palavra. E Jeremias 31 diz assim, depois de Ezequiel. Diz assim, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. E essa palavra de Jeremias, ela é mais iluminada pelo que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, que diz assim, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem os meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da água e é nascer do Espírito. Nascer da água, eu não vou me ater muito a isso, irmãos, para a gente poder avançar, mas tem muitas coisas, muitos textos que se referem à água, ao agir do Espírito Santo. O Espírito Santo como água e o Espírito Santo como vento. Há muitas palavras no Velho Testamento. Mas nascer da água está ligado a uma aspersão, uma purificação de coração. Por isso diz assim, então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Nascer da água é ser aspergido pela água pura e transformadora do Senhor.
E essa purificação só pode ser feita pela presença do Espírito Santo em cada coração humano. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos fala que nós não tínhamos entendimento, e porque não tínhamos entendimento, nós não buscávamos a Deus. Nós éramos carne. E Romano diz que aqueles que são inclinados da carne. E quando diz que éramos carne, o texto se refere que nós tínhamos uma natureza humana decaída, corrompida. Carne é o ego pervertido pela iniquidade. E era isso que éramos, pervertidos pela iniquidade. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo, Ele aspergiu água pura sobre nós. O Espírito Santo. E quando o Senhor faz isso, a gente, como Isaías, enxerga, e eu lembro muito bem da minha experiência, irmãos. Com 22 anos, eu não conhecia igreja, palavra, nada. Meus pais estavam com muita dificuldade, brigavam muito, e eu não tinha nada, nenhum versículo bíblico eu conhecia. Mas eu fui para Pedra da Cebola no meio de uma briga, com 22 anos, estava começando a aprender um pouquinho com o Júlio, com o Agnes, buscando o Senhor, e ali o Senhor começou a semear o meu coração. E numa dada briga com os meus pais, eu pegava um livro e fugia da briga e ia para a Pedra da Cebola, para fugir daquele ambiente caótico. Foram mais de 8 anos de brigas sucessivas e semanais, e aquilo me machucava muito. E ali, eu fui num lugar da Pedra da Cebola que era escondidinho, e eu estava lendo um livro, que também estava falando comigo, não era cristão, mas falava de Jesus, de algum modo. E naquele dia, foi o dia mais importante da minha vida, eu ouvi uma voz, não audível, mas dentro do meu coração, que eu nunca tinha ouvido. E a voz atravessou o meu coração e disse assim: você é meu filho, e eu amo você. Eu tinha saído desse dia, porque meus pais estavam brigados. Eu cheguei para minha mãe e falei coisas horríveis para ela. Eu falei: mãe, por que você não morre? Porque se você morrer, os nossos problemas acabaram. Eu lembro do olhar da minha mãe. Ela silenciou. Minha mãe não silencia quando você a interpõe. Ali ela silenciou. Fui com esse coração pé da cebola. O Senhor falou: você, meu filho, eu amo você. E eu falei: Senhor, como é que foi? Deus, né? Não falei Senhor, falei: Deus, como é que você fala isso comigo? Eu acabei de falar com minha mãe coisas terríveis. Aí ele falou assim: mas você, meu filho, e eu amo você. E eu lembro que eu caí de joelho. Eu chorava e tinha lama. Eu coloquei minha cara no pó. Eu tive essa vontade e só ouvi essa voz falando comigo. E naquele dia eu vi a minha iniquidade, irmãos. Eu vi o quão sujo eu era. O Senhor falou no meu coração: essa lama no seu rosto é o que você é, mas você não será mais essa lama. Porque no momento que o Senhor me fez enxergar a minha miséria, Ele também me fez enxergar o amor e a graça dEle. E queridos, é o Espírito Santo quem faz isso. E quando Ele o faz, Ele arrebata o coração para sempre. Não tem como abandonar. Não tem. E o Senhor faz isso, irmãos. E é aquilo que o Vince colocou que me marcou aqui. Deus quer homens restaurar a devoção na terra através de nós. A devoção a Deus. E isso vem do nascer de novo. Isso vem não só do nascer de novo, mas renovar isso, meus irmãos, no nosso coração. Nascer da água é ser aspergido por essa água transformadora e purificadora de Deus. E nascer do Espírito é o que está aqui. Aqui é nascer da água e aqui é nascer do Espírito. Eu lhes darei um coração novo. André orou isso: tira de nós o coração de pedra hoje. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Um coração de pedra, ter um coração de pedra, e eu lembro do meu coração de pedra, é ter um túmulo dentro de si.
é ter um cemitério dentro de si. Isso nos traz uma culpa diante do Senhor, pelo pecado que nos escravizava, porque havia um coração de pedra. E porque a minha mente sentia culpa, eu não conseguia me achegar a Deus e ter paz com Deus. Para que eu tivesse paz com Deus, era necessário que o Espírito Santo lavasse a minha consciência das obras mortas, como diz a palavra, e assim eu me achegasse a Deus com intimidade, falasse, Paizinho, porque um coração de pedra não se achega a Deus, só um coração de carne. Mas o coração de carne não é carne, pecado, né? É um coração de vida, de gente. E aí ele vai dizer assim, eu tirarei esse coração de pedra, e eu vou colocar um coração de carne, e dentro desse coração eu vou pôr o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Nascer, olha isso, irmãos, isso é importante. Nascer do Espírito é ser habitado pelo Espírito Santo, de modo que somos capacitados à obediência. O Senhor tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, coloca o Espírito Santo e capacita a nós andarmos os seus estatutos, guardar e observar os seus juízos. Irmãos, a desobediência, ela acontece, mas não deve acontecer. Nunca. A nossa mente sempre tem que estar, ela não deveria acontecer. Ela acontece, porque Gálatas fala de uma guerra que acontece no nosso interior, de espírito e carne. Eu sei que não vai dar tempo, mas Romanos 8 diz assim, vou tentar, irmãos, só mais um pouquinho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos no capítulo 8. Vou botar aqui o verso, só lembrar o verso. A partir do verso 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Quando o texto está dizendo que aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, significa o seguinte: carne aqui é o ego pervertido. Ele está dizendo que aqueles que vivem sem o conhecimento de Deus, guiados pelo ego pervertido, pela iniquidade, pela obscuridade de entendimento, eles vivem segundo a carne. Está dizendo aqui, né? Desculpa. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Por quê? O que Paulo está dizendo? Que a mente de quem vive segundo a carne é uma mente que satisfaz os desejos carnais. Então, os pensamentos, eles são determinados pela natureza da pessoa. Se a pessoa vive segundo a carne, essa natureza carnal determina a forma de pensar. Por isso que ele vive inclinado às coisas da carne. Mas ele está fazendo uma oposição aqui a aqueles que vivem segundo o Espírito. E quando ele diz o Espírito, ele está dizendo o Espírito Santo. Que diferentemente daqueles, os que vivem segundo o Espírito Santo têm os seus pensamentos guiados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Por isso que eles são inclinados às coisas espirituais. O pensamento ele é determinado pela natureza. Mas aqui, Paulo não está fazendo uma referência como se houvesse uma superioridade de carne e vida carnal e vida espiritual, como se a vida espiritual fosse um avanço da vida carnal. Não, ele está dizendo que são coisas opostas entre si. Que aqueles que vivem segundo a carne, vivem para satisfazer os desejos do seu Senhor, que é a carne. Por isso, toda a sorte de pecado e iniquidade. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito Santo de Deus, vivem para satisfazer os desejos do Espírito Santo de Deus. Por isso que no Salmo 27 vai dizer assim,
que é esse que vive segundo a carne. O coração é transformado para desejar as coisas de Deus, para satisfazer os desejos de Deus, não mais os desejos da carne. E porque ele quer satisfazer os desejos de Deus, isso é uma obra do Espírito Santo, ele é inclinado às coisas espirituais. O que vive segundo a carne se opõe a tudo que Deus é, se opõe ao nome de Deus, se opõe à palavra de Deus, se opõe ao povo de Deus. Porque o texto vai continuar dizendo assim, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Ela não consegue obedecer a Deus. E nem pode estar sujeita à lei de Deus, aqui diz. Mas aqueles que são vivificados pelo Espírito Santo não vivem mais como se fossem devedores da carne. O prazer dele está em satisfazer os desejos do Espírito. Os irmãos compreenderam isso? Porque o Espírito Santo, ele transforma a nossa mente. Qual é a questão aqui? Para que nós desejamos aquilo que é de Deus. Não é só uma obediência mais externa, aquilo que Deus vai fazendo no nosso coração. Nós estamos caminhando para isso e amadurecendo pela graça do Senhor. Ele vai transformando a gente para que a minha obediência não seja apenas externa, ou não seja apenas pelo temor, mas seja porque eu amo o Senhor, porque eu desejo as coisas de Deus, e porque Ele foi no meu íntimo e mudou a minha forma de desejar e de pensar. Por isso que quando o Espírito Santo ele é posto dentro do nosso coração, diz assim, para que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O Nicodemos não conseguia observar os estatutos, porque era uma observância externa, ele era carne, ele precisava nascer de novo. Mas aqueles que nascem de novo, há uma transformação completa, e esses herdam o reino de Deus. Aqueles que nascem de novo agora desejam as coisas do Senhor. Porque houve uma transformação radical. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor, né? Nascer do Espírito é ser habitado pelo Espírito Santo, de tal modo que somos capacitados a fazer a vontade dEle em obediência à verdade. Isso é nascer do Espírito, ser incluído em uma aliança que purifica as nossas vidas e nos enche do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos a obedecer a palavra. Então, nascer da água e do Espírito, e aqui eu vou finalizar, significa um todo. Nascer da água é ser purificado, é uma ação negativa de Deus, de limpar o que está sujo. É uma ação negativa, Ele retira aquela natureza velha. E o nascer do Espírito é uma ação positiva, Ele agora nos agrega na própria natureza dEle. Por isso vai dizer o texto, a palavra vai dizer que nós somos participantes da natureza de Deus. Nós somos necessitados do Senhor. O Senhor é essa água que nos lava. Louvado seja o Senhor, porque aqui no meio das orações, da palavra do Cauado, a gente expressou nossa necessidade do Espírito Santo, nossa necessidade de Deus. Eu não vou parar por aqui, irmãos, está de bom tamanho. Se tiver oportunidade, a gente continua depois. Mas eu vou aproveitar aqui para a gente cantar um louvor que veio ao meu coração, pediu o André para tocar. E eu queria chamar o Luiz Sérgio, que teve a visão, Luiz, a visão que você teve. Depois do louvor, a gente orar. Amém?